Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, principalmente em um ano tão especial, o ano do Jubileu de Diamante, que significa 60 anos de administração profissional no Brasil. Bom, antes de chamar o meu convidado, eu quero te convidar para se inscrever no canal a serviço da administração e também pedir para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também o nosso Spotify. Combinado? Bom, o episódio de hoje é sobre conselheiro independente. A gente vai conhecer um pouco mais sobre essa profissão, a gente pode chamar assim, né? Sobre essa atuação tão importante dentro das organizações. E para isso eu tenho o prazer de receber o administrador Thomas Bru, presidente do Conselho de Administração do Comitê Paralímpico Brasileiro, conselheiro certificado pelo IBGC de várias organizações como Cipalan Indústria e Comércio de Laminados S.A., Moinho Paulista, além de ser professor no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e também da Fundação Dom Cabral. Tudo bem, Thomas? Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês aproveitem aqui o nosso bate-papo. Com certeza, é um prazer sempre recebermos profissionais da administração que são registrados aqui no nosso conselho, né? A gente estava conversando aqui em off que você é registrado há bastante tempo já, Desde né? que eu me formei em 1976, se eu não me engano. Maravilha. Eu já sou velho, hein, gente? Me formei nessa época e já me registrei no Conselho Regional. Que maravilha! Então a gente está aqui com um profissional da administração que é um expert, né? A gente pode falar sobre o nosso assunto de hoje. Para a gente iniciar o nosso programa, Thomas, eu gostaria que você falasse para a gente qual é o papel, né, do Conselho de Administração dentro de uma organização e também quais são os tipos de conselhos, né, que podem existir. Ok. Bom, o Conselho de Administração é o guardião dos valores da organização e de seu sistema de governança, né? É um órgão colegiado, né, que define a estratégia da organização e acompanha seu cumprimento pela diretoria. No final, seu objetivo é gerar valor a curto, médio e longo prazo para a organização e para as demais partes interessadas, né? O que mudou muito é que, na atualidade, a gente fala sobre partes interessadas. Quando eu comecei na administração e mesmo em conselhos, a gente falava em foco, primazia do dono. E agora a gente fala que a gente tem que se ocupar e equilibrar os interesses de todas as partes interessadas, que além do dono são os empregados, os clientes, os fornecedores, a sociedade e seus valores, né? Nós estamos falando do capitalismo de stakeholders e não mais do capitalismo de shareholders. E quais são os tipos de conselhos, né, que a gente encontra? Basicamente, a gente fala em conselhos de administração e conselhos consultivos, Tá. Né? É a grande diferença. Como o próprio nome diz, o conselho consultivo ele presta uma consultoria, ele não tem poder de tomada de decisão. Enquanto o Conselho de Administração é um órgão que decide, aconselha, monitora e decide. E o Conselho Consultivo, ele aconselha, mas ele não decide. Essa é a grande diferença. Agora, na sua opinião, Thomas, quais são os grandes desafios, né, para montar um conselho de administração, principalmente nas pequenas e médias empresas hoje em dia? Ok. Sendo um órgão colegiado, ou seja, ele é composto por um grupo de pessoas sem nenhuma hierarquia, todos têm, vamos dizer assim, a sua decisão individual, quando vota é o seu voto individual, ninguém manda em ninguém, né? É um órgão realmente colegiado. Formar esse grupo é sempre um grande desafio, né? E o que a gente precisa? A gente precisa ter uma composição que traga experiências e competências diversas, né? E que sejam adequados para aquele momento da empresa, seja seu planejamento estratégico, seu tamanho, sua ambição. Então, a gente precisa compor esse conselho com pessoas que tenham as habilidades requeridas e as competências necessárias para aquela empresa. Ao mesmo tempo, elas precisam ser diversas,
para que a gente possa pegar vários pontos de vista e, assim, ter certeza que a decisão é otimizada, porque a gente vai ouvir pessoas com diferentes pontos de vista e abordagens perante aquele problema. Então, isso é muito importante, né? No caso das pequenas e médias empresas, isso também tem que ser levado em conta. Quer dizer, o conselho depende do estágio de maturidade, da cultura da organização, do seu tamanho. Portanto, as PMEs também são um dado real na montagem do conselho. Para começar, essas empresas precisam ter clareza do que elas querem do conselho, né? Um conselho não é uma ferramenta ou um grupo que resolve todos os problemas. Pode ser que o estágio daquela empresa requeira um outro tipo de coisa. Por exemplo, uma contabilidade mais moderna, né? Ou um planejamento estratégico um pouco mais estruturado. De qualquer forma, o conselho tem o seu momento, né? É preciso que os donos reconheçam como funciona um conselho, entendam um pouco, troquem ideias antes de implementar essa ferramenta, né? Que pode e ajuda muitas coisas, mas não resolve todos os problemas do mundo, né? Mas ajuda. Agora, eu acho que uma curiosidade, não só minha, mas talvez da maioria que esteja nos assistindo, como preparar um conselho para que ele haja de forma imparcial, né? Sem, como é que eu posso dizer, sem atuar diretamente na parte da gestão como si, né? Da parte executiva da organização. Então, essa é uma questão muito boa, Maria Rita. Quando a gente fala em conselheiro independente, a gente fala de alguém cujo dever fiduciário, cuja responsabilidade é com aquela organização para a qual ele está servindo como conselheiro. Não é para quem o apontou, não é para quem o indicou, não é para o CEO, não é para o dono, né? Ele tem que se preocupar com a organização em si. O que é melhor para aquela organização? É isso que devia ser o foco de qualquer conselheiro, mesmo aquele que não se chama de independente, né? Uma vez no conselho de administração, o foco deveria ser exclusivamente o que é o melhor para aquela organização, né? Então, para você ser um conselheiro independente, eu considero que o requisito essencial é se conhecer bem, né? Saber se você está disposto a debater ideias, escutar outras pessoas, querer perguntar e não impor a sua ideia, ter disciplina e curiosidade para aprender sobre aquele negócio, aceitar ser um chato em algumas ocasiões, né? Não simplesmente acompanhar o que todo mundo está pensando, né? Contribuir de verdade, e aí precisa ter uma ética muito forte, né? Sempre pensar o que é melhor para a organização. Pescando uma coisa que você falou no início da sua resposta, existem conselheiros independentes, mas existem também outros tipos de conselheiros. Explique isso para a gente, Thomas. Existem hoje conselheiros, são classificados conselheiros como conselheiros internos da organização, que seriam aqueles, por exemplo, em alguns conselhos nós temos diretores participando do conselho de administração, sendo membros do conselho. Esses são considerados, na classificação geral, como conselheiros internos. Nós temos conselheiros externos, mas com ligação com a empresa. Então, isso também acontece. Pode ser um fornecedor daquela empresa, pode ser, por exemplo, um advogado que dá consultoria para aquela empresa. Enfim, todo aquele que tem uma ligação com a organização, seja porque foi funcionário há poucos anos, seja porque tem alguma relação de parentesco ou comercial, ele é um conselheiro externo, mas não é considerado independente por causa dessas ligações. E, finalmente, a terceira categoria é do conselheiro independente, que é aquele que não tem ligação nenhuma, seja comercial, seja de parentesco, nem nunca teve com aquela organização. Então, essa é
vamos dizer assim, a categorização Certo. dos tipos de conselheiros. Mas o que eu sempre digo é que, uma vez eleito conselheiro, todos eles, sejam internos, externos ou independentes, deveriam ter a mesma mentalidade de servir a organização acima dos interesses de alguma parte interessada, né? Então, em tese, no meu entender, todos os conselheiros precisam ser independentes. Sim, maravilha. Bom, agora uma grande curiosidade. Como é que começa a jornada de um profissional, de uma profissional que tem o objetivo de se tornar conselheiro independente, né? Ou conselheira independente? Quais são as principais certificações? Por onde iniciar essa trajetória, Thomas? Então, quando a gente fala sobre como começar a jornada, né, ela começa com esse autoconhecimento, né, com aquilo que a gente já falou aqui. Então, nem todo mundo gosta ou tem as habilidades para ser conselheiro. Uma vez que você faz essa reflexão e sente que você pode participar disso, aí vem a formação. A formação começa com sua experiência profissional, sua experiência de vida, sua formação, tudo isso conta na sua qualidade como conselheiro. Então, pode ser que você, ao se interessar em ser conselheiro, a sua experiência pode servir, né? Como é que ela pode se adequar? Quem poderia se interessar por aquela sua experiência, né? Que tipo de organização, que tipo de indústria, que tipo de situação você está mais habilitado para contribuir. Depois disso, sim, é importante que você faça uma formação de conselheiro. Hoje existem várias formações, né? É importante que você faça alguma delas. Obviamente, no meu entender, a formação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e da Fundação Dom Cabral são algumas das muito boas, né? A FIA também tem formação boa, e assim hoje temos várias organizações que dão essa formação. Também no exterior é possível. O importante é que você faça uma formação de conselheiro também para agregar junto né, as suas habilidades e competências profissionais ao longo da sua carreira. Depois disso, Maria Rita, vem a etapa mais difícil, que é como você vai se vender no mercado, né? Então, como é que você vai ser conhecido? Então, essa é uma etapa, talvez hoje, a mais difícil, né? Que há bastante concorrência, bastante gente interessada em ser conselheiro, mas eu quero dizer também que há milhares de empresas que precisam de conselhos, sejam de administração, sejam consultivos, né? Muito bom, Thomas. E até aproveitando, né, você falando sobre essa fase, essa etapa da ampliação do network, né, de saber vender, né, saber vender-se profissionalmente, como é que a gente pode, que dicas, melhor dizendo, você deixaria para uma pessoa que já fez essa primeira parte de se profissionalizar num curso que valoriza, né, que ensina, que, enfim, fundamenta esse lado do conselheiro independente, mas que deixou de lado essa questão da visibilidade, né? A pessoa tem conhecimento, tem competência, mas não investiu na visibilidade, né, profissional. Como é que ela pode resolver essa questão? Sempre dá para recuperar o tempo perdido, né? A primeira coisa que eu digo, às vezes a gente está tão envolvido na organização que a gente esquece de que o mundo existe fora da organização para a qual a gente está trabalhando, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Até porque nos ajuda no início, o nosso network nos ajuda dentro da organização. Sim. Também, né? A gente não pode estar totalmente, vamos dizer assim, focado unicamente no que acontece dentro da organização. Cada vez que a gente vai subindo na hierarquia, é mais importante a gente estar olhando para fora também. Mas vamos dizer que você, no estresse, nas crises, acabou se voltando muito para dentro e esqueceu um pouco o network, né?
O que a gente sempre... como é que a gente recupera esse tempo perdido? Ou não, mesmo que a gente mantenha o network, a gente precisa participar dos círculos de governança, né? O que são isso? Muitas instituições, inclusive o Conselho Regional de Administração, tem vários grupos que se reúnem, inclusive excelência em governança, não é verdade? Exatamente. Então, participar desses círculos, seja no CRA, seja no IBGC, seja na Fundação Dom Cabral. A GoNew também é uma instituição interessante, porque tem um ponto de vista bastante de inovação em tecnologia. Há grupos fora do país, hoje com a facilidade de redes sociais, de webinários, assim por diante, a gente pode ver o que está acontecendo lá fora sem ter que viajar, né? Pegar um avião e ir para fora. Então, tem muitas formas, é a primeira coisa, a gente tem que participar de todos esses círculos de governança que existem dentro do país, existem na América do Sul, existem na Europa e nos Estados Unidos. E a gente pode participar de vários, presenciais, online. A segunda coisa, tem gente que tem facilidade de escrever no LinkedIn. Sim. Então, essa também é uma forma de você se tornar mais conhecido. Isso é para pessoas que gostam de escrever, você tem que manter uma consistência, uma regularidade e, principalmente, ser capaz de escrever alguma coisa que se destaque né, nesse tempos da economia da atenção. Né? Como é que eu vou chamar atenção? Mas para quem gosta e tem jeito, o LinkedIn é a melhor rede, é uma rede profissional, né? É a melhor rede para a gente ter uma visibilidade em conselhos de administração. Outra coisa importante é retomar contato com colegas de trabalho, com headhunters, com colegas de faculdade, com consultores, com ex-chefes e assim por diante, né? Hoje tudo isso é muito fácil, né, Maria Rita? Você é uma especialista no tema. Antigamente, quando eu comecei na minha carreira, para chegar em alguém, tinha que pegar um telefone, uma secretária iria atender a ligação, ia ter que conseguir passar por ela para chegar na pessoa que eu quisesse, né? Hoje é tudo fácil. As pessoas estão no LinkedIn, estão no WhatsApp, estão no e-mail, estão nas redes. Então, a gente tem mais facilidade em chegar a todas essas pessoas. Se você para e faz uma lista de todas as pessoas que você conhece ao longo da sua carreira, ao longo dos seus estudos, dos seus amigos, familiares, você vai ficar espantado com a lista que você tem. E mesmo que você não fale com essas pessoas há muito tempo, elas têm interesse. Hoje nós estamos numa economia de compartilhamento, Exatamente. né? As pessoas gostam de conversar, tomar café, bater papo, fazer um café virtual. Então, não é tão difícil chegar em todas essas pessoas, mesmo que você não fale com elas há muito tempo, né? E isso precisa ser feito, elas precisam saber o que você está pretendendo da vida, né? Sim. E eu diria que o networking, Maria Rita, é uma via de mão dupla, né? Todo mundo gosta de conversar, todos nós temos que sair daqui, né, um pouco mais conhecedores de algum tema e ambas as partes, ou se tiver várias partes, o que é que eu tiro do meu café da manhã com o meu colega, o que eu dou para ele também, né? Então tem que ser uma troca equitativa em todo mundo que está participando, né? Muito bacana. E tem mais uma coisa, Por favor, Maria Rita, por favor. estou vendo aqui nas minhas anotações que não pode esquecer, participar de cursos, congressos. O IBGC, por exemplo, tem um congresso de 2 dias, uma vez por ano, onde mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, se eu não me engano, se encontram, bate-papo, você conhece gente nova, vê um colega que você não vê faz tempo, você faz um curso, você vai em eventos, como os que tem aqui no CRA, tudo isso você precisa investir tempo e vontade e precisa gostar de fazer isso. Bom, gente, seguindo aqui as dicas do Thomas, né, eu também vou deixar um recadinho muito breve para você. Confira seguir a agenda do CRA São Paulo no site aqui do CRA São Paulo, dos eventos que a gente está promovendo para você. Bom, Thomas, conta pra gente como é que foi, né, a sua primeira experiência como conselheiro independente, como é que você chegou até nessa posição, fala pra gente. Ok, essa é uma história interessante, né? Eu na verdade, a minha carreira ela foi muito focada em finanças.
e como tal eu já estava sempre muito próximo dos conselhos de administração. E tive, inclusive, a oportunidade de participar, mesmo como diretor de empresa, então, na condição de conselheiro, vamos dizer, interno, ligado à administração, conselheiro interno, eu tive a oportunidade de participar em 2 conselhos. Então, eu conhecia bastante desse ambiente e teve um dia, eu tinha 54 anos, eu fui desligado da organização que eu estava há 9 anos. Foi um susto, gente, na minha vida, mas essa organização me deu a possibilidade de fazer um outplacement, né? De ter uma consultoria de recursos humanos para eu rever minha carreira e o que eu gostaria de fazer. Eu estava com 54 anos, falei, finanças, já estou ficando um pouco velho para finanças, está cheio de gente jovem, muito dinâmica, um mercado muito concorrido. Eu falei, talvez já esteja na hora de eu trocar de carreira, né? E então eu conversei com muitas pessoas, me avaliei e achei que eu tinha algumas características boas para ser conselheiro de administração. Eu me lembro que nessa discussão, há mais de 16 anos, por exemplo, finanças e contabilidade, que é o meu campo de atuação, são muito importantes para conselhos de administração, né? A segunda coisa é que eu sou uma pessoa curiosa. E isso as pessoas que mexiam com conselhos de administração acharam muito positivo para entrar em novos negócios, para realmente ser ativo nessas organizações. E o terceiro, eu me lembro, uma pessoa que é consultor de governança disse, você é um financeiro que não é ogro. Uma coisa que me chamou a atenção, porque naquele tempo, hoje já mudou bastante, talvez alguns conselheiros sejam muito carrancudos, aquela ideia da chave do cofre na mão, não conversa com ninguém, é uma ideia que já está totalmente ultrapassada, mas realmente eu sempre gostei muito de debater, de conversar, de decidir em grupo. Então, essas características e o meu conhecimento já de ter participado em conselhos me incentivaram muito a entrar nesse mercado. E aí o que eu fiz foi fazer um curso, fiz o curso no IBGC e logo depois eu consegui ser indicado para 2 conselhos consultivos. Inclusive, Maria Rita, você falou de pequenas e médias empresas, o meu primeiro conselho foi numa editora de livros com um faturamento de 10 milhões ano, uma empresa realmente de porte pequeno, né? E eu acho que a gente contribuiu, éramos 2 conselheiros independentes, eu acho que a gente conseguiu contribuir para aquela editora naquele tempo. Bom, de lá para cá já são muitos anos, né, nessa posição de conselheiro independente e assumindo essa posição em várias empresas. Como é que você organiza seu tempo, Thomas? O meu foco profissional nesses anos todos tem sido a governança corporativa. Então, eu tenho trabalhado como instrutor, como você colocou no início, é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho essa vocação pedagógica, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu trabalho em alguns conselhos, em alguns comitês, e eu também faço mentorias. Então, tudo que eu faço é ligado à governança corporativa. E uma das grandes vantagens de deixar de ser executivo e entrar nesse mundo é que você é um profissional liberal. Então, resumindo, minha rotina é muito flexível, né? Isso me dá a oportunidade de fazer muita coisa, inclusive nada, né? Então, tem dias que meu tempo está sobrando, aí eu vou estudar algum assunto, ou vou convidar minha mulher para tomar um café, né? Ou vou bater um papo, vou marcar um café com algum colega, um almoço, porque tudo isso, o networking continua. Sim. E a gente precisa estar sempre trocando, né? Mas eu posso tranquilamente dizer que eu tenho uma quantidade de horas disponível, inclusive fim de semana, diferente de quando eu era executivo, né? Então, com isso a gente consegue fazer bastante coisa
inclusive se preparar bem, que é uma coisa muito importante, se preparar para as reuniões do conselho, né? E a gente consegue abordar novos temas, frequentar algum evento, né? E levantar ideias que depois a gente leva para os conselhos. Eu costumo dizer, Maria Rita, que um bom conselheiro é como uma abelha que poliniza as várias flores e plantas no caminho, né? Você conversa, tem uma ideia aqui, você leva para outro lugar, no outro lugar você aprende alguma coisa que você leva para terceiros, e muitas vezes você põe em contato pessoas de empresas diferentes que você trabalha como conselheiro, porque uma pode trazer ideias para outra. Então, isso já aconteceu várias vezes e funcionou muito bem. Então, esse nosso papel de estar sempre polinizando as flores no caminho, né, é um papel que eu gosto muito. Muito poético, né? Até poético, né? Poético. Você vê, governança também é poesia, né? É verdade. Bom, antes da gente falar, né, da própria governança corporativa, a gente sabe que cada vez mais ela tem crescido nas empresas, tem se tornado um dos pilares fundamentais. Como é que fica a remuneração? Vamos falar agora da remuneração de um conselheiro independente. Como é que funciona, como é que é definida, né, essa remuneração? Então, a remuneração de um conselheiro numa empresa, em geral, ela é fixa. Existem algumas discussões sobre remuneração variável, mas, em geral, porque o conselheiro ele também tem uma função de supervisionar a gestão, né? Ele não deve estar amarrado à remuneração variável. Mas é uma polêmica. Mas o que eu posso dizer é que, em geral, é uma remuneração fixa, mensal, independente do número de reuniões que aquela empresa tem. No Brasil, as reuniões, em geral, são mensais. Em outros países, muitas vezes, são trimestrais, não são mensais como aqui no Brasil. E a remuneração é fixada em função do tamanho da empresa, da dedicação de tempo que é necessária, da complexidade. Empresas maiores, obviamente, pagam mais do que empresas menores. O que a gente tem, né, as pessoas gostam muito de saber, mas quanto não fica enrolando, né? O que a gente pode dizer, se você pegar o jornal Valor Econômico do ano passado, tinha uma pesquisa da Vila Nova, que é uma empresa de headhunting muito boa, por sinal, não tenho nenhuma ligação com ela. Ela fez uma pesquisa de remuneração de conselheiros em empresas listadas e chegou numa média mensal de R$80 mil, né? O que eu tenho a dizer sobre isso é que mesmo entre as empresas listadas, varia a remuneração, porque hoje nós temos empresas de muitos tamanhos e também empresas que estão em categorias diferentes na Bolsa, né? Novo mercado, nível 1, 2 e 3, então tudo isso varia. Às vezes essa estatística é impactada por remunerações de donos que sentam no conselho e acaba inflando esse número, mas esse é o número que essa pesquisa demonstrou. Nas empresas fechadas e não listadas, de novo, o tamanho tem muito a ver com isso. Se é um conselho consultivo, também tem menos responsabilidade, e a responsabilidade também é importante, do que um conselho de administração. Não existe uma pesquisa recente, eu procurei, eu sabia que você ia me perguntar isso, sim, né? sim. Mas eu posso dizer de conversas e da minha própria experiência que geralmente essa remuneração está entre 15 e 30 mil mensais. Né? Outra coisa importante, a remuneração deveria ser igual para todos os conselheiros, essa é boa prática, apenas exceção do presidente do conselho. Como ele dedica mais tempo, ele normalmente tem uma remuneração maior do que os demais membros do conselho. E também a gente tem que dizer que os conselheiros atualmente participam cada vez mais de comitês, seja o comitê de auditoria, comitê de pessoas. Algumas empresas têm muitos comitês, algumas empresas pequenas e médias não têm comitê nenhum.
O comitê também, pela maior dedicação, acaba afetando essa remuneração. Então, em muitos casos, existe uma remuneração específica para participar de um comitê, além da remuneração de conselheiro. Às vezes, a remuneração de conselheiro já embute a expectativa de que você participe Sim. de pelo menos um comitê daquela organização. Excelente, Thomas. E há alguma periodicidade, né, da participação de um conselheiro? Por exemplo, depende do seu desempenho ou há um período mesmo que há uma renovação daquele quadro de conselheiros? Assim, em geral, né? Sim. Em geral, a gente diz que não existe um número fixo de anos que seria o adequado. O que a gente diz é que poucos anos o conselheiro não tem tempo hábil, né? Tempo hábil, conhecimento suficiente para contribuir com tudo aquilo que ele pode. E tempo demais, a gente diz que ele vira imóveis da casa e já não faz muita diferença, né? Então, é alguma coisa nesse meio, mas é importante que haja uma renovação regular dos conselhos de administração. Muito bom, muito bom. Bom, a gente agora vai falar sobre governança corporativa, né? Como eu falei anteriormente, a gente sabe que tem sido um dos pilares das organizações pensar, atuar sobre a governança corporativa. E você, Thomas, é professor do IBGC, uma das maiores instituições, né, relacionada a esse tema aqui no Brasil e também de uma forma geral no mundo. Conta pra gente, na sua opinião, por que tem sido valoroso para as organizações que mais profissionais, principalmente profissionais da administração, se interessem por esse tema governança corporativa, né? Como é que está impactando esse novo interesse, digamos assim, por esse tema? A gente diz muito, pessoal, no IBGC especialmente, que uma governança melhor para uma sociedade melhor. Então, a nossa sociedade é profundamente influenciada pela atuação das organizações, sejam privadas, sejam públicas, sejam sem fins lucrativos, né? Então, quanto melhor essas organizações forem geridas, melhor para a sociedade como um todo. Então, nesse sentido, a governança ela tem dois papéis importantes. Ela está lá para supervisionar o trabalho da gestão e, ao mesmo tempo, participar da estratégia da organização. Então, há uma condição paradoxal nisso, porque o conselho é parte da administração, na medida que ele tem que atuar na estratégia, mas ele é também uma supervisão da gestão executiva, né? E essa combinação, que não é fácil, mas ela tem como objetivo gerar valor a curto, médio e longo prazo para as organizações e para as suas partes interessadas. Se a gente consegue fazer isso, nós estaremos todos contribuindo para uma sociedade melhor. E isso é muito relevante. Então, eu convido realmente os administradores a se prepararem para, em algum momento na sua carreira, é preciso ter alguma experiência, para que vocês também possam servir as organizações dos vários portes, porque vocês estarão ajudando a ter uma sociedade melhor. Há milhares de empresas no Brasil, portanto, apesar de ser um mercado competitivo, há muita demanda e ela tem crescido nos últimos 10 anos, mostrando que a governança tem efetivamente ajudado essas organizações. Porque, Maria Rita, só as empresas listadas são obrigadas a ter conselhos. As empresas familiares, as empresas não listadas, não são obrigadas a ter conselhos. Então, nós estamos sob constante escrutínio. Só vale a pena ter um conselho, pagar os conselheiros, perder tempo da sua gestão, dos seus executivos, se aquilo está sendo útil para a organização, né? Então, nós estamos constantemente postos à prova. Só existimos quando contribuímos efetivamente. E essas empresas, né, que como você mencionou, se não são listadas, elas não obrigatoriamente precisam ter um conselho. Na sua opinião, o que é que deve motivar, por exemplo, uma empresa familiar, uma empresa não listada, a desenvolver a construção de um conselho, né? Quais são os principais pilares para ter essa estrutura?
em uma organização? É, Por que, né, ter um conselho? Por que ter um conselho, né? São vários os motivos que levam as empresas a pensar em ter conselho de administração. A gente geralmente está falando de alguma dor daquela organização que um conselho pode ser a ferramenta ideal. Então, por exemplo, sucessão. Sucessão nas empresas familiares é algo bastante complexo, envolve muitas emoções, conflitos, né? Então, essa é uma situação onde muitas vezes as empresas pensam, puxa, se eu tivesse um conselho de administração com pessoas de fora que me ajudassem a pensar isso de forma independente, nós poderíamos conduzir essa sucessão de forma mais harmônica e mais imparcial. Então, essa é uma situação. Outras empresas precisam, por exemplo, tomar financiamentos de longo prazo junto a instituições financeiras, porque isso vai permitir a elas desenvolver uma estratégia mais adequada para o seu negócio. A constituição de um conselho de administração traz muita credibilidade junto a instituições financeiras. Então, isso também pode facilitar. Então, existem muitas razões, né? Outras razões que eu gosto também de citar é aquela sensação que muitas vezes a empresa familiar tem de estar sozinha, de ter as suas ideias que são muito importantes, mas que ela gostaria de discutir, dialogar, ouvir outras opiniões, né? Então, montar um conselho com pessoas de fora ajuda você a refrescar suas ideias, ouvir novas opiniões, gente que tem experiência diferente, né? Então, são vários os motivos, e nós, quando somos convidados para algum conselho de administração, a gente deve fazer essa pergunta, é muito importante, por que é que você está montando um conselho de administração e por que você acha que eu posso ser uma pessoa que atende à sua expectativa? Porque muitas vezes entramos em conselho sem entender por que ele está sendo montado, ou sem ter um alinhamento, qual é a nossa habilidade, a nossa competência que aquele conselho está buscando, né? Então, é muito importante alinhar essas questões para que o conselho possa realmente atender às expectativas. Agora, olhando por um outro lado, pelo seu olhar, Thomas, o que é que te move fazer parte de um conselho? Como é que você escolhe, né, a empresa que você quer ajudar no crescimento, no desenvolvimento? Bom, o que me move são vários aspectos. Eu percebo, né, e ao longo dos anos fui pensando o que realmente me move. E uma coisa é realmente você sentir que você está ajudando uma empresa no seu desenvolvimento, ou está resolvendo uma questão de desarmonia numa família, ou está sendo útil para a discussão de uma estratégia. Então, isso, você se sente bem com isso, né? Outra coisa que nos move é continuar mantendo uma influência, né? Então, eu tenho que confessar isso, eu gosto de ser ouvido, de ser influente, de alguém estar interessado nas minhas opiniões, e eu gosto muito de ouvir outras pessoas também que me tragam ideias diferentes, né? Acabamos de conversar um pouquinho com o nosso presidente, e ele, em 3 minutos de conversa, ele me abriu os olhos para algumas coisas que eu não tinha pensado, né? Então, isso acontece regularmente. Você encontra pessoas que não conhecia, negócios que você nem tinha ouvido falar, né? E tudo isso contribui para o seu aprendizado, então você continua aprendendo e, ao mesmo tempo, continua contribuindo. Então, essas 3 coisas, sentir que você está contribuindo com uma empresa e com isso com a sociedade, e que você está aprendendo novas coisas, está vendo novos ambientes, novos desafios, tudo isso é muito satisfatório
e me mantém vivo e jovem. Eu imagino. Bom, só para esclarecer, quando o Thomas fala nosso presidente, é o presidente aqui do CRA São Paulo, o administrador Alberto Whittaker, que esteve aqui conosco, né, nos bastidores. O Alberto veio muito simpaticamente me cumprimentar, me receber aqui. Nós nos conhecemos há muitos anos e uma rápida conversa já me foi muito importante, né? Então, eu só estou aqui nesse podcast, nesse YouTube e aqui tendo a oportunidade de conhecer vocês e participar, porque eu tenho trabalhado em conselhos de administração, né? Então, é uma satisfação. A satisfação é toda nossa. E agora a gente vai falar sobre a sua participação como presidente do Conselho de Administração do Comitê Paralímpico Brasileiro, que esse ano completou 30 anos, né, de existência. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona o conselho de uma organização que não é empresarial, né? É um comitê esportivo. Quais são as grandes diferenças? O que é que se torna muito semelhante também, né, em comparação às outras organizações empresariais? Então, eu diria que o Comitê Paralímpico Brasileiro é uma organização sem fins lucrativos, mas é uma organização empresarial no sentido de que ela precisa ter todas essas características que fazem da governança algo importante. Primeiro, precisamos entender o seguinte: o que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? O comitê ele funciona em nome do Ministério dos Esportes e do Estado, de forma geral, como alguém que recebe dinheiro para distribuir para as várias modalidades, as várias confederações que participam dos esportes paralímpicos no Brasil. Então, ela tem uma grande responsabilidade. No Brasil, o governo escolheu, tanto para os esportes olímpicos como paralímpicos, ter uma organização que atua em seu nome, né? Recebe os recursos, distribui os recursos e presta conta desses recursos. Além disso, no nosso caso, nós também administramos diretamente algumas modalidades que não têm uma confederação separada. E nisso se inclui dois esportes dos mais importantes no mundo paralímpico, que são a natação e o atletismo, né? Então, nós atuamos diretamente na gestão de alguns esportes e indiretamente na de todos, sendo um recebedor de recursos e distribuidor de recursos, né? Então, essa é a cara do Comitê Paralímpico. Então, veja que a governança é fundamental e eu tenho que parabenizar todos os gestores das confederações e do CPB em si, pela importância que sempre deram à gestão e à governança. Então, por exemplo, nós temos que ter transparência e responsabilização o tempo todo. Temos que prestar contas, temos balanços, temos auditoria, temos regras, diretrizes, né? Porque nós temos que prestar contas para todas as partes interessadas, que começa com o governo, o Ministério dos Esportes, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, mas passa também pelos atletas, né? Pelos patrocinadores. Então, nós temos muitas partes, o público, né? Aqueles que gostam dos esportes. É nossa responsabilidade prestar contas para todas essas partes interessadas, não é verdade? E nós temos tudo isso no nosso site e somos auditados, né? E nunca tivemos uma questão relevante. Então, seguimos regras que o governo nos coloca, mais regras que nós mesmos nos colocamos para que a gente possa ter transparência e responsabilização. Nós também somos muito preocupados com a questão ética, né? Porque a reputação de uma organização como essa tem que ser impecável. Com certeza. Porque isso é que traz os patrocinadores, traz os atletas, né? Faz com que os esportes sejam leais e competitivos, não é verdade? Então, isso também e que cada real que um fundo público coloca com a gente através do governo, né, seja gasto adequadamente.
Então, nós fazemos todo um acompanhamento disso. Temos o chamado Compliance Officer, temos um comitê de ética que acompanha as situações, temos regras que são revistas e acompanhadas, recebemos, através de canais de denúncia, qualquer reclamação ou qualquer infração que as pessoas queiram nos enviar, investigamos todas elas. Então, tudo isso é muito importante reputacionalmente. Principalmente as organizações sem fins lucrativos são aquelas onde a reputação, no meu entender, mais pesa para que ela receba recursos e seja bem... Sobreviva, né? De uma forma, mais que sobreviva, seja vencedora. Né? E, por fim, a gente tem que criar o engajamento e a comunicação. Então, nós estamos aí não só pelas medalhas, nós estamos aí para dar visibilidade às pessoas com deficiência. Então, nós estamos sempre estamos nas redes sociais e nós estamos presentes em todas as capitais e em inúmeras cidades do Brasil para estimular crianças, né? Crianças com deficiência que muitas vezes estão escondidas em casa. Sim. Já passou esse tempo. Então, essas crianças muitas vezes podem se realizar, podem se motivar através da prática de esporte. E vai até o alto rendimento, aqueles que sobem em pódios, né? E que acabam vivendo dessa atividade, compram suas casas, ajudam suas famílias. Muda a história, né? Viajam pelo mundo todo, né? E são pessoas amputadas, pessoas cegas, pessoas com deficiência cognitiva, há todo o tipo de deficiência que mostra ou melhora a vida dela e das famílias e chega até o alto rendimento, mostrando uma capacidade de trabalhar, de vencer no mundo inteiro, que é muito impressionante. Então, como diz o Milton Nascimento, né, o artista tem que ir aonde o povo está. Nós também estamos presentes cada vez mais em todos os lugares do Brasil, nas escolas também. Que bom. Nós temos os chamados centros de referência, Maria Rita, que são fantásticos, onde se dão muitas atividades. Você visita um deles, você vai ver que regularmente, 1 ou 2 vezes por semana, aquelas famílias estão lá, elas se encontram, levam suas crianças ou jovens para a prática de esportes, todo mundo se diverte. Algumas dessas pessoas se revelam, continuam evoluindo. Sim. Até chegar no alto rendimento. Temos festivais paralímpicos, temos universitários, enfim. Nós buscamos sempre oferecer, através do esporte, oportunidades para as pessoas com deficiência, né? Então, é muito fácil, eu tenho que dizer isso, trabalhar no CPB por causa do propósito. Então, é uma organização que todo mundo se entusiasma em trabalhar, todo mundo gosta de estar naquele ambiente onde você sente um propósito, sente que tem alguma coisa a mais, né, do que simplesmente vir para o trabalho. Uhum. Então, lá a gente sente muito essa questão que hoje se fala muito nas empresas, né, o propósito das organizações. É muito fácil de perceber o propósito, né, e a gente caminha muito nessa direção. É realmente uma honra, um privilégio trabalhar nesse ambiente onde milhares de pessoas se encontram, curtem, vibram com cada vitória. Sim. Treinam, suam, né? Nós, se você me permite ainda, Maria Rita, temos um centro de treinamento que é de primeiríssima, no começo da Imigrantes. Procurem Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro e venham nos visitar. Ele funciona, todo dia tem atividades, e tem jogos, tem competições, treinamentos, e nós realmente temos muito orgulho e, principalmente, né, esse privilégio de trabalhar numa organização com propósito. Maravilha. Eu imagino que a sensação de vocês que estão, né, fazendo parte do desenvolvimento, da gestão
né, do comitê tenha sido espetacular com o desempenho, né, dos atletas nos Jogos Paralímpicos de Paris, né, ano passado, 2024, que foi o melhor desses 30 anos, com 462 medalhas ou mais. Essas 468 medalhas é ao todo que a gente ganhou. Ao todo. Em Paris, nós ganhamos 89 medalhas ao todo, que é o nosso recorde, e também o nosso recorde de medalhas de ouro. Se eu lembro bem, 27. Ah, entendi. Então, esses 462 ao longo da história. Perfeito. Né? Mas foi o nosso melhor desempenho. Se pegar as últimas 4 Olimpíadas, a gente foi progredindo. A gente era 7º, 8º, e o nosso planejamento estratégico esperava chegar perto do 5º, melhorar. Mas a gente bateu todos os recordes, medalha de ouro, medalhas total, e chegamos em 5º lugar, o que nos torna já uma superpotência paralímpica. Então, né? O que é que isso influencia, né, nas diretrizes agora do comitê diante desse resultado tão incrível? Isso é muito importante, porque isso traz uma alta motivação, uma alta energia, traz visibilidade, traz patrocinadores, traz mais gente interessada em praticar esporte. A gente vê isso o tempo todo, desde as crianças e adultos, né? Isso já movimenta uma energia muito grande, e nós já estamos terminando o nosso planejamento estratégico para os próximos 8 anos. 8 anos, 2 Paralimpíadas para frente, né? Então isso também é bacana. Veja, nós temos planejamento estratégico, orçamento, e eu vou dizer, planejamento estratégico de 8 anos, não são muitas organizações, mesmo com fins lucrativos, que tem. Então nós estamos sempre olhando 2 Paralimpíadas para frente, envolvendo todas essas confederações, e realmente temos bastante ambição e desafio, né? Vai ser muito difícil, por exemplo, superar uma Inglaterra, que é a 2ª colocada, Estados Unidos, que é a 3ª colocada, e que é o local onde vai ser a próxima, Los Angeles é a próxima Paralimpíada, né? Então o país sede geralmente tem uma... Né? Então vai ser muito difícil, mas nós estamos aí para isso. E a gente trabalha isso profissionalmente. Então, nós temos estatísticas, informação, nós temos técnicos preparados e especializados, nós visitamos outros países, nós estudamos os melhores equipamentos, nós temos uma medicina esportiva, e agora vamos investir também em tecnologia e inteligência artificial para a gente se tornar cada vez mais competitivo. Muito também. Legal. Vai dar tudo certo. A gente vai para as próximas Paralimpíadas aí nas cabeças, né? É o que a gente pretende. É o que a gente pretende. Bom, Thomas, a gente está quase encerrando aqui o nosso programa. Antes da gente encerrar, vou te pedir a dica de leitura, né? O que é que você preparou para a gente? Bom, primeiro, uma dica de leitura acessível para todo mundo é o Portal do Conhecimento do IBGC. O Portal do Conhecimento, você entra lá, Portal do Conhecimento do IBGC, basta se cadastrar, é tudo gratuito, e você tem muito material sobre governança, produzido pelos próprios associados, produzidos por terceiro também. Então lá, por exemplo, é importante você ler a 6ª edição do ano passado do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, vai te dar uma excelente noção. São cadernos atraentes e não muito compridos, né? Porque a ideia mesmo do IBGC é difundir a governança. E lá então, você vai encontrar muitos temas, inclusive temas de remuneração, conselho consultivo. Eu sugiro começar pelo Código de Melhores Práticas. Então, isso totalmente gratuito, a hora que você quer, você baixa digitalmente. E sobre livros, Maria Rita, você disse que ia me perguntar sobre isso. Eu vou falar de 2 livros, um que eu acabei recentemente, que é o Arrabalde, do João Moreira Salles, que é um livro sobre a Amazônia. Nesse livro, né, o João Moreira Salles, ele passou um bom tempo, vários meses da vida dele em Pará, para poder entender a Amazônia e acabar escrevendo, estudando. Então é um livro que mostra bem o Brasil e mostra a Amazônia. A Amazônia é 40% do nosso território,
tem riquezas relevantes, uma sociedade que a gente conhece pouco. Todos nós precisamos conhecer a Amazônia, e mais ainda nós, administradores e conselheiros. Então, ano passado, além de ler esse livro, fiz uma jornada, nós e uns colegas do IBGC, fizemos uma jornada estudada, passamos uma semana no Rio Amazonas, em torno de Manaus, conversando, conhecendo. Acho isso uma necessidade que todo brasileiro, mas especialmente se você é um administrador, se você se interessa pelo Brasil como um todo, isso é absolutamente necessário. Esse livro é muito interessante. A outra dica é um livro que eu comecei a ler agora, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. É um livro do José Murilo de Carvalho, um historiador muito importante, que é uma viagem sobre a história do Brasil do ponto de vista da cidadania, né? Algo que nós precisamos muito. Nas primeiras páginas eu já me senti impactado, como ele desenvolve a ideia de cidadania, e ele vai, então, percorrer a nossa cidadania desde os tempos da independência até recentemente. É um livro que já tem 25 anos, foi atualizado recentemente, mas é um livro também que eu acho muito importante. Então, a gente não precisa só ler coisas técnicas na vida, né? A gente precisa realmente ser um cidadão. Nós, como conselheiros ou administradores, temos realmente que nos posicionar como cidadãos do Brasil. Excelente, né? Thomas. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero muitíssimo te agradecer, não só pelas dicas de leitura, mas também pela sua participação. Mas antes de me despedir, eu vou fazer uma pergunta que, quando a gente traz o tema governança corporativa, eu sempre gosto de fazer, e eu quis aproveitar a sua presença aqui para fazer também. De uma forma geral, como é que a gente pode pensar, no caso, vocês, gestores, conselheiros independentes, como é que se equilibra o lucro com o propósito dentro de uma empresa? Essa pergunta sempre aparece, mas eu não vejo nenhum conflito, viu, Maria Rita? Na verdade, o lucro, e mais importante que o lucro, a geração de caixa operacional, é como o sangue no ser humano. Sem esse lucro, ou sem o sangue, a gente não fica de pé. Mas uma vez que a gente está de pé e acumulou suficientemente sangue ou dinheiro, isso aí não é o que nos mantém vivos, nos mantém felizes, né? Nós todos precisamos de objetivos, propósitos, de algo que nos faça bem. As organizações são compostas por pessoas, a mesma coisa. Então, elas precisam ter o lucro, mas elas precisam ter um propósito, algo que nos mova. Por que alguém compra o nosso produto, o nosso serviço? Por que alguém quer trabalhar com a gente, né? O que aconteceria se a nossa empresa não existisse? Alguém ia sentir falta, né? Quem é que nos defende para que a gente exista como organização? Quem precisa da gente? Então, o propósito é uma coisa fundamental para você ir trabalhar feliz, para você se sentir motivado, né? Então, eu não vejo nenhum tipo de conflito. A gente precisa ter o lucro para atingir o nosso propósito. Sem lucro, nós não existimos, como sem sangue a gente desfalece, né? Então, é tudo uma coisa só. Excelente, Thomas. Bom, quero muitíssimo mais uma vez te agradecer, né, por você estar aqui com a gente, batendo esse papo. Quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar? Eu não sou uma pessoa de muito rede pública, mas eu tenho um LinkedIn e meu e-mail. Vamos deixar tudo aqui à disposição. Tenho muito prazer de conversar com vocês, seja virtual, seja tomar um café. Gosto muito disso. Estou à disposição. Bom, eu quero muitíssimo agradecer a você também que ficou conosco em mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer sempre receber você aqui no canal a serviço da administração e também no nosso Spotify. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, seus comentários e também de nos seguir no Spotify e nas redes sociais do CRA São Paulo. Eu espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!